apesar das lutas políticas, que daqui a pouco nós vamos falar melhor, é um dia de felicidade para nós da diretoria, que está reinaugurando este hotel, e para quem conheceu ele como estava antes, sabe a grande diferença que está agora. Foi um compromisso nosso de campanha, um hotel que estava abandonado há mais de 15 anos, que não se colocava um pá de cal aqui. Nós, com o objetivo a diretoria, com o objetivo de atender melhor os servidores do nosso interior, principalmente, entregamos aqui essa obra. Então é um motivo de muita felicidade, é uma sensação de dever cumprido, mais uma proposta de campanha nossa que é cumprida, que é devidamente cumprida. Então, quero afirmar a todos que muitos perguntam por que essa gestão já reformou as 3 sedes, já pagamos mais de 700 mil de dívida passada. Por quê? O que acontece? Aí uma vez a nossa conselheira fiscal, Marcela, perguntou isso. Eu respondi, mas naquela oportunidade respondi pela metade. Eu falei que era gestão financeira, mas não é só gestão financeira. A gestão financeira é responsável por 90% disso tudo, para aumentarmos nosso patrimônio e cuidarmos bem do nosso patrimônio. O diretor financeiro está aqui, administrando muito bem, trabalhando muito bem com a questão de finanças do sindicato. Foram cortadas, como todos sabem, centenas de Unimed para que isso tudo estivesse acontecendo. Mas um fato primordial, que naquela oportunidade eu esqueci de responder, primordial é a união da equipe. Nós temos hoje uma diretoria totalmente coesa e unida e que isso só tem a dar frutos positivos em prol dos servidores. Há discussões, a gente discute, mas sempre o objetivo é se preocupar com o servidor da ponta. Então, quero aqui dizer que nessa questão administrativa, que envolve a nós do sindicato, que é cuidar de dezenas de funcionários, gerir plano de saúde, cuidar da máquina, para que a máquina não pare, administrativa. Nós temos também a parte da luta política, que é nos nossos direitos. E nessa situação, como todos sabem, ontem, e eu não vou falar de ontem daqui a pouco, na semana, há uns 15 dias atrás, nós descemos para o interior com o espelho, com o nosso realinhamento confirmado, a lei aprovada em 2016. Fizemos reunião em Cacoal, Pimenta e Alvorada, e nessas 3 nós confirmamos e explicamos a lei. Descemos para Ariquemes, tinha uma reunião marcada 9 horas, quando soubemos naquela oportunidade de surpresa que teria sido retirado da folha o realinhamento. Nós, naquela oportunidade, ligamos para o deputado Léo, que, como já tive a oportunidade de dizer, todos sabem, tem uma digital importante nesse processo todo, e ele, naquela oportunidade, nos atendeu e falou assim: corra para Porto Velho, quando chegar aqui, nos ligue, a gente vai ver. Foi assim que foi feito. Chegamos aqui 10h30 da manhã, cancelamos a reunião em Ariquemes, ligamos para o deputado Léo, naquela mesma data, naquele mesmo dia, conseguiu uma reunião com toda a equipe econômica do Estado. E naquela oportunidade foi trazida aquela situação que todos sabem, estão cansados de saber, que é o discurso dessa equipe, que é impacto, que é não sei o quê, que não sei o quê. Naquela oportunidade apresentaram um impacto que nós dissemos que iria contrarrazoar aquela situação toda, o que foi feito e avançamos. Ontem nós passamos exatamente o dia inteiro dentro do CPA, fomos para a Assembleia, voltamos para o CPA e fomos almoçar literalmente às 18 horas. Está aqui a nossa companheira Deise, que estava revoltada ontem: vem cá, você vai com a gente para ver como é que é. E saiu, eu tive pena dela, liberamos ela 4 horas da tarde para ela almoçar. Pagar o tempo. Pagar o tempo para ela e para ela almoçar. Mas ela viu toda a situação, como é que funciona, como são ardilosos a equipe do governo. Mas enfim, saímos não com a vitória total, mas com a vitória, com algo positivo que mais cedo a gente não tinha. E nessa parte eu tenho que aqui agradecer ao deputado Léo, porque, querendo ou não, a nossa vida é política. Se nós não tivéssemos um político para articular tudo isso, nós seríamos mais uma vez atropelados por esse governo. Isso indiscutivelmente. Seríamos atropelados mais uma vez, íamos ter que ir para a guerra, ia ter que invadir de novo a Assembleia, e até que, enfim, chegamos num consenso de ser aplicada a tabela 94,2%. Porque deixou para o outro, que vai assumir daqui a dois meses,
a fazer esse pagamento de modo a ganhar todo o mérito que ele poderia ter ganho. E nisso, na reunião, nós falamos que na boca do secretário, a polícia nunca trabalhou com concurso para esse governo, para esse governador, e jamais trabalharia. Eu digo, dessa forma como somos tratados, jamais vai acontecer mesmo. Mude, que a gente começa a mudar também nossos pensamentos. Isso foi dito na reunião. O que eles fizeram foi simplesmente dar um carrinho de controle remoto sem pilha. Isso tudo foi falado lá. Mas enfim, eu acho que nós avançamos. Na política a gente dá 2 passos para trás para dar 1 para frente. Nós estamos avançando. Naquele mesmo dia, ontem no governo, saiu o Sindicato de Saúde e o Sindicato do Estado de Rondônia, bravos, bravejando que abril vai ter greve geral porque o governo não atende eles. Então todos os servidores passam por essas mesmas mazelas. Então quero aqui reafirmar nosso compromisso, nós, o sindicato, para com a categoria, de continuar lutando. Aqui não há pelego de governo nenhum. Há sim, há uma construção de um diálogo político com o deputado que está à frente disso, daqui a pouco vai falar sobre isso. E nós vamos avançar. Não tenho dúvida que esse realinhamento será totalmente integralizado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque 94.2 já foi. O retroativo já está certo, o retroativo da formação já está certo. Daqui a 2 meses mudará, terá uma dança das cadeiras e com certeza nós torceremos e temos a plena esperança de que será diferente. Então quero aqui, por fim, dizer também a vocês mais uma situação que vocês têm que perceber. O nosso DGPC, e aqui eu quero fazer uma crítica, nesse processo todo, nessa luta toda, nunca botou o pé numa sala de reunião para brigar por nós. Todos os dias nós estamos vendo o doutor Eliseu nos corredores da Assembleia pedindo a deputados questão de finança para a questão do Instituto de Educação. Hoje a polícia para o doutor Eliseu se resumiu a terceirização de identidade, a questão porque é questão política, que dá lobby, que o governador gosta, então ele está se amarrando no carro com a situação. Eu tenho que fazer essa crítica, porque já mandamos diversos convites, inclusive ontem, para que ele somasse com a gente, porque a PM tem tudo, avança tudo, por quê? Porque o comandante, o coronel, bota debaixo do braço e ajuda. Não tem sindicato, não deixa sindicato só. Graças a Deus, feita essa crítica, graças a Deus, temos o deputado para poder fazer essas articulações que deveria ele fazer. Assume hoje que a juíza vai ficar à disposição do precatório lá. É uma tourinha. Nós já mandamos um ofício para o Dr. Valdo, já tivemos um feedback da secretária dele, que estava esperando ela chegar para poder marcar essa reunião. Todo mundo sabe que esse processo não foi ainda negociado no final do ano passado como a gente pretendia, porque entraram com discussões sobre o cálculo. Esse processo teve que voltar para a PGE, houve o recesso judiciário, toda aquela burocracia, enfim. Hoje falta o quê? Como está o processo? Falta concluir, está concluso ao presidente para que ele possa despachar e dar ciência aos demais servidores que entraram impugnando sobre os cálculos. Aí qual vai ser o próximo passo? Ele vai dar aquele prazo, ou esses servidores se aquietam, concordam com o que o Tribunal de Contas se manifestou, a PGE se manifestou, ou eles poderão entrar com recurso. Nesse segundo caso, havendo nova apresentação de recurso, o sindicato, como já tem dito, a diretoria já tem dito há várias reuniões, nós vamos propor o desentreamento desse pessoal. Quer discutir, que se discuta em a parte, vá até o STF, porque não é justo prejudicar dois. A gente também sabe da dificuldade, muitas vezes do descrédito, não somente da categoria e da classe política, como também das entidades representativas, que tem também Brasil afora, no enfraquecimento de tudo isso. E na contramão desse entendimento, a gente tem visto a capacidade do sindicato. Eu nunca tive dificuldade em enaltecer os feitos de quem faz a pequena parte que faz pela maioria, e principalmente quando se tem unidade. A gente tem visto que existe o interesse da polícia em ficar mais próxima, ter essa unidade e, logicamente, apoiar irrestritamente
às lutas que o sindicato tem feito. E o sindicato, desde o primeiro momento que nós conversamos, nessa nova gestão, eles se propuseram a conversar, a dialogar, a apresentar conteúdo técnico específico, a fim de convencer o governo do Estado. Muitas vezes existe desrespeito? Existe. Eu participei, eu vi como se trata a polícia. Se nós estivéssemos em um outro patamar, um dos maiores e melhores salários, condições de trabalho, sobreaviso sendo respeitado e tantas outras garantias, eu até iria entender, mas não é a realidade do Estado de Rondônia, não é a realidade. E ainda querem fazer um confronto, um enfrentamento de servidores públicos contra o restante da população, dando a entender que nós somos a minoria e essa minoria é marginalizada. É isso que acontece. Esse é o pano de fundo do marketing político que querem fazer quando denegam um pedido de sindicato. Lógico, é claro que a gente também consegue observar que o sindicato da polícia foi o único que conseguiu avançar. Isso nós já sabíamos e ontem nós só confirmamos. Ontem 2 sindicatos saíram de lá já com indicativo de greve. Mas foi fruto de quê? Do diálogo. Eu sou parte desse processo, mas eu quero aqui enaltecer e reconhecer que se não fosse sindicato nada disso tinha acontecido. Eu lembro de outros momentos, é sempre muito difícil. A truculência, no grito, pelo menos com esse, que é a minha experiência, sou deputado há 3 anos, não acontece. E a gente tem visto que a gente teve essa evolução por conta do sindicato. Nós chegamos lá durante esses últimos 10, 15 dias, diariamente praticamente nós estamos fazendo reunião. Às vezes até a gente evita falar para vocês, porque as notícias não são das melhores e todo dia muda. Ontem, por exemplo, quando a gente chegou, a perspectiva era de pagar 30% do realinhamento. E nós saímos com 94%. Além disso, em 2 parcelas, o pagamento do retroativo de janeiro e em 4 parcelas a promoção que nós obtivemos através disso daqui. É o suficiente? Claro que não, eu não preciso falar isso, que é chovendo molhado. Eu também não tenho dúvidas que nós vamos garantir a integralidade desse projeto. E também nós já mexemos, já tratamos com outras pessoas, outros personagens, para que tenhamos essa garantia. Maurão de Carvalho, eu tenho que ser justo no momento que eu falo com a polícia que eu tenho uma dívida e eu sempre falei, é moral e eu sempre vou honrar enquanto eu tiver mandato eletivo. Queiram, gostem ou não, que eu sei que é difícil ter unanimidade, nem é a minha pretensão. Mas, para ser justo, o deputado Maurão se colocou à disposição a todo tempo do sindicato e dessa luta da Polícia Civil. Para deixar claro, nós já temos o indicativo, a sinalização, que se necessário for, até isso ele fará, garantir recursos para que pague a totalidade. Isso é, se o governo não pagar, a Assembleia está à disposição para ajudar. Isso é importante, é um feito inédito na história de Rondônia. Então eu tenho que fazer aqui esse agradecimento, assim como o Rodrigo, e assim como todos nós fazemos constantemente. O Rodrigo costuma fazer esse agradecimento todo o tempo, porque ele merece, o Maurão merece, em que pese tenhamos qualquer divergência política em algum momento. E também concordo com o Rodrigo, eu acho que é um erro estratégico político, inclusive, eu sou um agente político, não posso negar, e não posso fugir também dessa seara, é um erro inclusive eleitoral, deixar de pagar 5% para a categoria que é espizinhada e é negligenciada durante esses últimos 8 anos. Isso eu falo para vocês aqui porque eu falei lá na mesa de negociação. Então eu fico muito seguro de que o que eu falo lá eu estou conversando com vocês. É negligenciada? Realmente tem um esvaziamento da Polícia Judiciária do Estado de Rondônia. Parece que é a intenção. Lógico que falta autoridades estratégicas da Polícia Civil dentro do governo. Isso é muito ruim para a gente. A gente consegue observar no dia a dia. Outras instituições garantem muita coisa porque estão em locais estratégicos dentro da estrutura do governo. E também nós já conversamos com o futuro governador a caminho aí, porque esse não tem que passar por voto. Ele vai ser governador daqui a 2 meses. E nós avançamos bastante também nesse diálogo para cumprimento da Polícia Civil. Isto é, a gente está se municiando das melhores alternativas para garantir o restante do sucesso da Polícia Civil. Nós tivemos discretas melhorias em relação a projetos lá na Assembleia, que nós encampamos, a pedido do sindicato, a pedido de vocês. Mas a todo tempo é no cacete, a todo tempo é na porrada,
Difícil e nunca aconteceu eu chegar e ter colegas ao meu lado, por exemplo, lá, para a gente encampar essa luta. Eu digo, na saída do projeto, por exemplo, do Executivo, é muito difícil. Quando acontece alguma coisa, eu tomo conhecimento, tenho que falar com colega, para que a gente tenha esse sucesso. Mas do Executivo é sempre muito difícil. É sempre na calada da noite e é sempre contra a Polícia Civil. Portanto, é importante essa unidade. É importante esse apoio restrito dos policiais com o sindicato. Lógico, todos nós erramos a todo tempo, mas a gente tem que evoluir e um se apegar no outro, porque se não está bom, pode ficar pior ou pode ficar melhor. Vai depender da nossa consciência e do nosso entendimento. Eu estou aqui à disposição. Parabenizo o Rodrigo, parabenizo o Ribeiro, a toda a diretoria, a nossa colega que foi lá ontem, participou do nosso rodízio de Saltem às 6 da tarde, e a gente está à disposição. Eu estou aqui para ajudar, para colaborar. Como eu sempre falei, eu sempre fui muito criticado nesse sentido, e isso me faz bem. Eu acho que a gente tem que ser mesmo criticado para que trabalhe mais e melhor. Afinal, é uma bandeira que eu nunca vou deixar de hastear, seja lá onde estiver. O JD, o Elienay, os delegados aí, todos que vieram do interior, eu fico muito contente, Piauí, porque são pessoas que eu não os conhecia e ao mesmo tempo sempre os respeitei, porque quando vem conversar conosco é para tentar encaminhar alguma pauta coletiva para a Polícia Civil, como eu sempre falei. Individualmente eu não tenho o que fazer, mas coletivamente é minha obrigação e eu sou muito bem remunerado para isso e gosto do que faço, em modéstia à parte, tento sempre fazer bem feito e resolver as coisas que é importante. Mesmo porque você é filho de polícia. Exatamente. Eu falei que as minhas fraldas vinham da polícia, o cara falou que o meu leite vinha da polícia. Sabe? Leitinho. Isso não existe. Portanto, gente, eu agradeço aí, parabenizo o sindicato, parabenizo pelo hotel, e eu estou às ordens para trabalhar pela Polícia Civil, como eu sempre estive. Obrigado.